Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a nota publicada pelo novo líder da bancada do PT na Câmara, o deputado Elvino Bongás, intitulada União Nacional contra a Covid. Comentamos ainda a entrevista dada pelo ex-governador Ciro Gomes, atualmente do PDT, para a Folha de São Paulo, em que ele afirma que sua tarefa é derrotar o PT. E conversamos com a companheira Silvia Fernandes, da Bahia, que fala da pandemia, do lockdown na Bahia e também da atuação dos governos do Nordeste. E pessoal, a gente vai começar a edição de hoje do podcast comentando a nota publicada na noite desse domingo, dia 28, pelo novo líder da bancada do PT na Câmara, o companheiro Elvino Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. A íntegra da nota diz o seguinte, abre aspas, o PT contra a Covid-19. Diante do colapso na saúde pública do país e da incompetência e inércia do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia de Covid-19, a bancada do PT na Câmara defende a adoção de medidas emergenciais em defesa da vida e do povo brasileiro. É urgente que seja constituído um gabinete nacional de crise envolvendo o governo federal, governadores, prefeitos, Congresso Nacional e o Judiciário para conduzir as ações neste momento dramático da vida nacional. Além disso, a bancada defende a adoção imediata das seguintes medidas. 1. Novo decreto legislativo para fixar o estado de calamidade até que haja imunização de 80% da população elegível ou até 31 de dezembro de 2021. 2. Auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. E 3. Retorno das medidas de proteção ao emprego. Neste momento, em que chegamos a números trágicos de mortes diárias por Covid-19, com um claro recrudescimento da pandemia, quando inúmeros governadores têm que tomar a difícil decisão de lockdown, a bancada do PT, na Câmara, conclama todos os setores da sociedade a se unirem para enfrentar a pandemia. Para o governo Bolsonaro, não bastam as mais de 250 mil mortes por Covid. O presidente da República demonstra a cada dia que não reúne as mínimas condições de conduzir o combate à pandemia e nem tirar o país do atoleiro econômico e social em que se encontra. Um exemplo de negacionismo e de prática genocida do capitão presidente é a sua atitude tomada na sexta-feira, dia 26, quando anunciou que o governador que adotasse medidas de restrição por conta da crise deverá bancar as novas rodadas do auxílio emergencial. Mesmo diante do colapso na rede de saúde de vários estados, Bolsonaro atua contra o isolamento social e as vidas das pessoas. Ele agiu e, ao que parece, continuará diuturnamente se dedicando a sabotar os esforços sanitários para reduzir as mortes. Enquanto não houver uma cobertura vacinal adequada, o isolamento social, total ou parcial, e o uso de máscaras e outros cuidados recomendados pela ciência são as únicas medidas efetivas para enfrentar a Covid-19. O povo quer proteção ao emprego sem ter que colocar a vida em risco. O povo quer a Constituição respeitada, em especial o artigo 196, o qual garante o direito à saúde. O povo quer e precisa que o auxílio emergencial seja imediatamente retomado. Ainda nesta segunda-feira, dia 1º de março, a bancada do PT estará reunida para discutir ações coletivas com o conjunto da sociedade para enfrentar a Covid-19. Brasília, 28 de fevereiro de 2021, Elvino Bongás, PT Rio Grande do Sul, líder do partido na Câmara dos Deputados. Pois bem, pessoal, como vocês escutaram, essa foi a nota divulgada ontem à noite e publicada no site do PT na Câmara e repostada no site do PT Nacional. Acontece que, ato contínuo à publicação dessa nota, houve um conjunto de reações por parte dos integrantes do Diretório Nacional do Partido. Afinal de contas, de onde saiu essa nota? Ela, a princípio, não foi aprovada em nenhuma instância. Mas, principalmente, a questão é que a nota fala, logo em seu começo, no seguinte, abre aspas, Constituição de um Gabinete Nacional de Crise envolvendo o governo federal, fecha aspas. Ou seja, é uma nota que parte não da oposição ao governo, mas que faz uma convocação para uma relação com o governo. Por isso, ao longo de todo o dia de hoje,
seguiram os questionamentos. Ocorreu uma reunião da bancada, como foi anunciada na própria nota, mas aparentemente o tema especificamente não foi debatido. No entanto, foi convocada uma reunião da Comissão Executiva Nacional do partido para a próxima sexta-feira. A companheira Natália Sena nos fará o devido informe na edição do podcast de sexta. Mas, convenhamos, né, companheirada? Para que esse tipo de posição? É preciso um gabinete nacional de crise contra o governo federal. O governo que é o principal aliado do vírus no país, como o conjunto da nota afirma logo em seguida. Ou seja, é preciso uma articulação para enfrentar o desastre político e logístico que é o governo Bolsonaro. Nesse sentido, a gente espera que a nota seja devidamente corrigida, caso se trate de apenas um erro, e caso não seja um erro material de escrita, que ela seja revista e que a posição da Executiva Nacional na sexta-feira seja de colocar os pingos nos is e aproveitar a oportunidade para debater profundamente a necessidade urgente de uma mudança na atual postura e no grau da oposição. Nessa semana, no debate, por exemplo, acerca da imunidade parlamentar, uma parte do partido lá no parlamento expressou uma certa vacilação em alguns momentos, em que se teve, inclusive, a oportunidade de ir com tudo para cima do Arthur Lira e do Centrão, que precisam ser enfrentados e derrotados. Além disso, debater também, quais medidas precisam ser tomadas para incentivar que setores organizados da classe trabalhadora se mobilizem para além das redes e atuem nesse momento em que a pandemia avança para criar redes de apoio, de assistência e de solidariedade aos trabalhadores. E pessoal, outro fato que marcou os debates desse final de semana foi a entrevista dada pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, para a Folha de São Paulo, no último dia 27. Foi nessa entrevista que o Ciro disparou a seguinte frase, abre aspas, nesse quadro de hiperfragmentação, quem for contra o Bolsonaro no segundo turno tem tendência de ganhar a eleição. O menos capaz disso é o PT. Por isso, a minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno. Fecha aspas. Bom, o curioso da entrevista do Ciro Gomes é que, não bastando ele girar todas as suas baterias para atacar o PT, Lula e Haddad, ele deixa claro que seu objetivo é também fazer alianças com partidos como o DEM e o PSD, deixando claríssimo qual é o caminho que ele está seguindo. O fato, gente, é que o Ciro Gomes expressou aquilo que diversos setores da centro-direita e inclusive da centro-esquerda pensam e estão operando, que é a derrota do PT, ambicionando, às vezes, muito mais isso do que a derrota efetiva de Bolsonaro. É por isso que a entrevista do Ciro Gomes deve nos servir de alerta para reforçar a importância de termos um 2021 muito diferente para o PT do que foi 2020. Nossas preocupações e ações precisam estar direcionadas em vencer 2021, ou seja, terminar o ano melhor do que a gente começou. Porque a gente pode chegar em 22 tendo que contar com pouquíssimos aliados e com uma parte deles numa linha de colisão com o PT. Agora, para que isso aconteça, ou seja, acabar 2021 melhor do que a gente começou, como a gente sempre tem repetido, a linha política do PT precisa mudar, porque a atual linha contribui para que atitudes como essa do Ciro Gomes, por exemplo, gerem farpas entre a própria militância petista, que é disputada por posições moderadas e centristas como essa. É hora, portanto, de nos concentrarmos em ganhar 2021, lutando pela vida, pelo auxílio emergencial, por vacina, por emprego, pelo fim do governo Bolsonaro. E dito isso, vamos escutar agora a companheira Silvia Fernandes, da Bahia, que nos fala sobre as medidas de enfrentamento da pandemia adotadas lá no estado e também pelos demais governos do Nordeste. Ouvintes do podcast, em tempos de guerra, esperança vermelha. Olá, Patrick. E hoje a gente vem conversar novamente sobre a situação sanitária do Brasil na pandemia. A situação é gravíssima, a gente vê essa variação percentual média de uma semana em relação à outra, a média móvel dos óbitos em ascensão. Então, uma situação grave em todos os estados, principalmente no Nordeste. A ocupação de leitos está
uma faixa de 95% a 100%, em vários estados no Nordeste. A gente também aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem 110 pessoas nesse momento esperando regulação para leito de UTI. Isso quer dizer que se as pessoas não conseguirem leitos, elas vão morrer, né? Porque UTI. Outra coisa, vacinação. A gente está na faixa de 80 anos ou mais de idosos vacinando, ou seja, falta muita gente para vacinar. E a gente está em lockdown, né? Desde sexta-feira, 5 horas, até quarta-feira, sendo que isso pode ser prorrogado. Então, é uma verdadeira carnificina. Esse governo Bolsonaro genocida, que não constrói uma política de comando único do governo federal. Muito pelo contrário, é um governo que está defendendo aí não usar máscaras, aglomerar, e a política de imunização por rebanho, né? Que é uma política que, salve-se quem puder, todo mundo se contamine, se exponha e quem sobreviveu, sobreviveu. Então essa é a política de morte, a necropolítica deste governo, que a gente precisa discutir estratégias de como sobreviver, né? Para enfrentar essa crise, foram feitos 2 posicionamentos super importantes hoje. Uma nota do PT e outra uma nota do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, o CONAS. Ambas notas defendendo a volta do auxílio emergencial, o lockdown, o fechamento de praias, bares, escolas, um transporte seguro, sem aglomeração, testagem em massa, orçamento emergencial para estados e municípios, contratação de funcionários, né, porque a lei de responsabilidade fiscal está atrapalhando, então precisa ter uma medida urgente para que isso seja feito. E o PT defendeu, eu achei bem interessante, um comitê nacional de crise, né, que tenha os governadores, o legislativo, o judiciário, o próprio governo federal sendo pressionado para que exista um comando único, né, nessa pandemia, porque cada estado está fazendo de uma forma. Como combater uma pandemia com tanta diversidade de ações, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa ter muita pressão, e o consórcio Nordeste é muito importante, né? A gente sabe que houveram vitórias, né, de conseguir a contratualização aí dos leitos de UTI por parte do governo federal também, porque essa certificação garante o custeio nos estados e municípios, e também a questão das vacinas, né? Porque essa articulação internacional que está sendo feita pelo consórcio não era autorizada judicialmente, hoje foi autorizada pelo STF. Outra questão é a gente ter uma política nacional de comunicação, de educação e saúde. A gente sabe que muita gente não sabe o que está acontecendo. O uso de máscara não tem muita clareza, porque tem um presidente fazendo essa campanha equivocada aí de desinformação. Então a gente precisa ter uma política que mostre para as pessoas como funciona essa doença, qual é esse ciclo dessa doença, como não se expor, qual é a gravidade disso tudo. E tem um discurso muito complicado da ordem liberal, né, que acaba hegemonizando os discursos de colocar a culpa toda no indivíduo. A gente sabe que o Estado está falhando muito, né? O próprio Miguel Nicolé, ele saiu do consórcio Nordeste por causa dessa lentidão, né, de ações dos governadores, e não está sendo feito a parte estatal para a gente ter um discurso de culpabilização do indivíduo e de não responsabilização do Estado. Então é importante a gente ter essa consciência, entender que essa pandemia só vai ser enfrentada quando tiver medidas restritivas e muita vacinação. Então é por isso que a gente precisa aumentar o tom aí, e os estados e municípios precisam se articular para a ordem agora é sobreviver. Então é isso, gente. Obrigada. Fora Bolsonaro. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, um programa feito totalmente por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT e da esquerda espalhados por todo o país, com edições toda segunda e sexta-feira. Pedimos sempre que nos ajude a compartilhar e também a divulgar. E aproveito para informar que estão começando novos cursos na ELAP, a Escola Latino-Americana de História Política. Amanhã, dia 2 de março, começa o curso sobre Mao Tse-tung, Chou En-lai e Deng Xiaoping. As matrículas são no site da ELAP, www.elap.com.br. Dia 9 de março começa o curso sobre a NEP, a Nova Política Econômica, os seus 100 anos, também com inscrições no site. E de 15 a 19 de março tem o curso A Questão Militar, coordenada pelo companheiro José Genuíno. Tudo isso está disponível no site. Entrem e acompanhem. Nos vemos sexta-feira. Saudações petistas e até mais.